Salve, salve, meus amigos! Obrigado pela companhia de vocês neste fim de ano, né? E início do próximo, tal. Tô aqui, me desculpe, estou aqui na televisão, na Band. Afinal de contas, começa uma cobertura de fôlego, como a gente sempre fala, né? São algumas já feitas na profissão, não só de grandes eventos, mas também de acidente, como aquele da Chapecoense e tal. E começa mais uma cobertura de fôlego, também aqui no canal, evidentemente, da morte do Pelé, a quem eu sempre chamei de coração do futebol. Por quê? Existe uma imagem que eu não posso colocar aqui por direitos, por questão de direitos, né? O Pelé, com a camisa da seleção brasileira, um coração, um formato, uma coisa impressionante, uma coisa linda, vocês acho que já viram essa foto, né? O coração dele, né? Um coração formado em suor no meio da camisa, né? Uma coisa... Então, para mim, o Pelé virou o coração do futebol, tá? O Pelé foi o único ser humano esportista que flertou com a perfeição, tá? Para você que não sabe, assim, o Pelé era um cara que fazia absolutamente tudo, né? Ele cabeceava muito bem, e eu tô falando assim, quando eu falo muito bem, no mais alto nível, tá? Ele driblava muito bem, ele batia falta muito bem, ele chutava muito bem, né? E ele jogou pelo Flamengo, inclusive, né? No amistoso, em 1979, para as vítimas das chuvas, né? Um jogo em que ele vestiu a camisa 10 e o Zico a 9, uma goleada do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, no Maracanã. Para você que não sabe disso, é uma imagem importante também. Mas, assim, para você ter uma ideia, e aí eu vou trazer para a questão do jornalismo, né? O que atormentava todas as redações, né? O dia que o Pelé morresse. Para você ter noção do tamanho, se é que você não tem, ter noção do tamanho, tá? Vou trazer um relato aqui. Eu comecei a trabalhar em 1996, na Rádio Eldorado de São Paulo, tal, que tinha um chefe placável, né? Hoje é vice-presidente do SBT, se eu não me engano, Marcelo Parada. E sempre era assim, quando saía alguém para almoçar, né, e ele queria alertar essa pessoa, ele falava assim, Pelé tá... Não se perguntava assim, se havia caído um avião, se havia morrido algum chefe de Estado, não. Pelé tá vivo? Né? Era essa a pergunta que ele fazia, né? Ele não, mas os subalternos deles que ficavam na chefia, né? Eu era um mero estagiário à época, mas ali eu já tinha a noção de que o grande acontecimento jornalístico de nossas vidas seria a cobertura da morte do Pelé, né? Eu não trabalhava ainda quando morreu o Ayrton Senna. O Ayrton Senna morreu em 1994. Não vou fazer aqui a analogia de quem é maior, porque isso é uma canalice, né? Mas a morte do Ayrton Senna foi uma coisa assim que eu nunca vi em termos de comoção e tal. Era estudante, por sinal, no mesmo colégio onde o Senna estudou, Colégio Rio Branco, em Higienópolis, no bairro de Higienópolis, na cidade de São Paulo, né? Mas, assim, eu vi e acho que veremos nos próximos dias uma comoção no Brasil, como a morte do Tancredo em 1985, né? Quando o Tancredo morre justamente no dia em que o Ayrton Senna vence o primeiro grande prêmio dele de Fórmula 1, né, que foi na pista do Estoril, em abril de 1985. O Senna vence à tarde em Portugal, manhã aqui no Brasil, e à noite o Antônio Brito, que depois viria a ser político, foi eleito governador do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e tal, deu a notícia da morte do Tancredo, né? Estava internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, né? O Pelé, gente, assim, eu me lembro de uma entrevista que eu editei até para a Rádio Band News FM, do Nilton Santos, o lateral esquerdo da história do futebol, né? O Nilton Santos foi entrevistado no programa Canal Livre, da Band, e aí ele foi perguntado assim, sobre Pelé, Garrincha e tal. E o Nilton Santos, ele tinha um sotaque, embora fosse da Ilha do Governador, mas um sotaque meio diferente, né? Ele falou assim, gente, Pelé e Garrincha não compara com ninguém, não. Né? Porra, é o Nilton Santos falando isso. Tá? E eu tenho uma história particular com Pelé,
que foi em 1991. Olha só que coisa, né? Quando eu estava me mudando para ir morar nos Estados Unidos, estava no aeroporto, então do Galeão, hoje Tom Jobim, né? Tom Jobim morreria em 1994 só. E eu estava ali na sala VIP e tal, aguardando o embarque, e o Pelé estava lá também. Foi no dia de um jogo pela Copa América de 1991, foi disputada no Chile, jogo este entre Brasil e Colômbia. O Brasil fazia uma campanha ruim naquela Copa América, havia se classificado na Bacia das Almas, e a Copa América daquele ano foi decidida num quadrangular, né? Assim como a de 89 do Brasil, que o Brasil ganhou. Em 89, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em 1991, Brasil, Colômbia, Chile e Argentina. Colômbia e Argentina definitivamente. Chile eu tenho dúvidas. Mas o Brasil venceu a Colômbia por 1-0, gol do Branco, né? Chovia absurdamente em Santiago e tal. E estávamos lá na sala VIP, eu, algumas pessoas, da minha família, evidentemente, mas algumas pessoas, e o Pelé assistindo ao jogo, né? E aí o Pelé era um cara assim, super acessível. Você pega assim o maior do mundo, né? O maior do mundo, Pelé. O maior da história do futebol, o atleta do século, tal. Um cara super acessível. Super acessível. E eu me lembro que a gente assistia ao jogo ali, uma galera, tinha umas 20 pessoas ali, a televisão, veja, outros tempos, havia uma televisão só ali no recinto. E depois, na hora do embarque, se não me engano, o Pelé foi no mesmo voo que eu, mas ele na primeira classe, evidentemente, eu não. E ele merecia qualquer primeira classe, de qualquer hotel, de qualquer avião, de qualquer coisa, né? E aí eu cheguei para ele e falei, vem cá, Pelé, vamos marcar um futebol aí para ver qualquer dia, para qualquer dia desse, para ver se você é bom mesmo, né? Ele riu, pegou um guardanapo, falou ao amigo Bernardo, tá, um abraço do Pelé. Eu perdi esse autógrafo do Pelé, eram outros tempos, né? Não tinha smartphone, essas coisas todas, mas foi uma história que me marcou, que eu tinha o maior orgulho de contar para outras pessoas. Era a minha história com o Pelé, né? Uma coisa assim que eu guardo com muito carinho, um encontro que eu guardo com muito carinho, mas, evidentemente ele nem se lembraria mais disso e tal, mas eu vou me lembrar para sempre, porque Pelé foi o maior. Você pega os maiores atletas de outros esportes, por exemplo, do atletismo, você pode falar assim, Jesse Owens. Quem é Jesse Owens? Não, é o Pelé do atletismo. Ah, tá, entendi. A Fórmula 1, Fangio. Quem era o Fangio? Juan Manuel Fangio, né? Não, o Pelé da Fórmula 1. Tá. O Michael Jordan, é o Pelé do basquete. Pelé virou adjetivo, Pelé virou substantivo. Pelé foi o coração do futebol e sempre será. Pelé não morre. O Edson Arantes do Nascimento morreu. Pelé não morrerá. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.